Muito boa tarde, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você que acompanha a programação da sua TV Arapuã todos os dias aqui, de domingo a domingo, para não perder nenhuma notícia, nenhum assunto, nenhum debate aqui na programação da sua TV Arapuã. Olha só, esse ano, 2024, é ano de eleições. Tem eleição para prefeito, tem eleição para vereador, você vai escolher prefeito da sua cidade, você vai escolher os vereadores da sua cidade, mas esse ano também tem uma outra eleição, dentro do universo considerável, inclusive, quantitativamente falando, que é a eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Em novembro aqui, em 2024, e os advogados e a categoria aí, eu estou falando de um universo de mais de 20 mil advogados militantes aqui na Paraíba, um eleitorado daqueles que estão aí aptos para participar dessas eleições, mais de 10 mil advogados para votar e escolher aí o presidente da OAB aqui no estado, e a gente vai estar acompanhando naturalmente essa eleição também, e junto com a categoria, importante categoria aí, aqui no estado da Paraíba. Para falar sobre esse assunto, meu convidado hoje aqui, ele está comigo, é o advogado, ex-presidente da OAB da Paraíba, Paulo Maia, que está totalmente envolvido também nesse debate dos destinos da ordem aqui no nosso estado. Doutor Paulo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira aqui no Rede Verdade. Obrigado, Luiz, a honra é toda minha. De fato, a eleição da OAB galvaniza o estado, é uma eleição de interesse público em razão da relevância da entidade na coletividade, na sociedade, e estou aqui para prestar informações acerca tanto da eleição da OAB, como também do desenvolvimento político que houve na entidade, né? Bom demais. A entidade, às vezes a gente fala, é algo só para a categoria, mas não é, porque é uma entidade importante que a população como um todo recorre em favor dos seus direitos. Exatamente. E, naturalmente, uma entidade que cuida bem da atividade profissional do advogado, naturalmente vai refletir, no final das contas, na prestação de serviço para a população como um todo, né? Mas vamos lá, você esteve aí na presidência da Ordem dos Advogados, na eleição anterior, você, para usar uma expressão da política tradicional, você subiu no palanque, você conduziu o palanque para eleger o atual presidente, Dr. Arison Targino, da OAB. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa se movimentou nesse sentido. Para começar esse nosso bate-papo, para deixar claro, e vou fazer uma pergunta muito objetiva. Hoje, você está rompido politicamente em relação a Arison Targino, atual presidente da OAB, que você ajudou a eleger na eleição anterior? Gostei da pergunta, é o primeiro ponto que é importante esclarecer. Creio que qualquer rompimento político tem que ser analisado por vários vieses. E nesse caso, como você muito bem falou na apresentação, a atual gestão da OAB, ela foi eleita após 2 gestões anteriores. Suas? De um grupo, um coletivo, porque ninguém faz uma gestão só, né? De um grupo de advogados e advogadas, do litoral ao sertão, e que trouxe uma OAB mais inclusiva, mais próxima do novo advogado, da nova advogada, que transita em vários segmentos socioeconômicos, e a OAB foi trazida mais perto para essa pessoa. Foi um modelo de gestão de política de classe aprovado, tanto é que não há, pelo menos que é do meu conhecimento, na história recente da entidade, uma gestão que consegue fazer um sucessor. E isso foi o que aconteceu. Então, se houve algum rompimento, foi de quem foi eleito por esse modelo, aprovado, e não só não deu continuidade a ele, como o repeliu. Então, se houve algum rompimento, não foi de quem veio, de quem estava conduzindo e transmitiu a entidade para uma continuidade, mas o contrário. E quais foram os primeiros sinais que você percebe que se encaixam nisso que você está dizendo, do ponto de vista de ter desviado a rota daquilo que estava? Quais foram os primeiros sinais ou elementos concretos que vão apontando que isso foi acontecendo ao longo desse tempo? Olha, inicialmente a gente percebe alguns sinais, mas é dado a todo gestor, a toda nova gestão, o benefício do tempo, o benefício da dúvida, a possibilidade de... A famosa carência. A carência, e também a possibilidade de corrigir rumos. Isso é muito normal e natural. Aperfeiçoá-los. E assim, eu me mantive à distância para não fazer, não causar nenhuma confusão, até porque não é do meu feitio isso. Só que os relatos que me vinham sendo trazidos era de
uma descontinuidade, a adoção de políticas que eram, como é que nós podemos assim dizer, ações cosméticas, uma política de defesa das prerrogativas da advocacia tímida, quando não inexistente, e políticas que eram, de certa maneira, insípidas. Você tem algum exemplo para ilustrar? Só um exemplo prático, concreto para ilustrar? Luiz, até que tem, só que eu quero deixar isso para o momento adequado. Eu queria trazer em linhas gerais o que aconteceu, para evidenciar que não houve um rompimento pessoal. Até porque quem me conhece como presidente da OAB durante as gestões que eu fiz, sabe como é a minha maneira de fazer política. Se há alguma questão que acontece entre pessoas, isso, com o passar do tempo, é superado, né? Ninguém faz política olhando para o retrovisor, porque senão não dá certo, não dá liga, não funciona. É preciso caminhar sempre adiante, levando em conta o que deve ser feito para a coletividade. É isso que nós, políticos, somos eleitos. E as reclamações me vinham de todos os lugares, do litoral ao sertão. Mas, repito, a gente vai dando o benefício da dúvida, a gente vai dando o tempo de maturação, o tempo de ajuste a uma política que tinha antes, que veio antes. E parece-me que o que se fazia, além da descontinuidade... Doutor Paulo, rapidinho, olha, a gente está acompanhando aqui a entrevista com o ex-presidente da OAB, Paulo Maia, está falando sobre a eleição da OAB e, nesse momento, a relação dele com a atual gestão da OAB, que foi a gestão que ele esteve junto na eleição anterior e ajudou a eleger. A gente teve um probleminha aqui com o microfone do doutor Paulo, mas foi só agora, já retornou, não é isso? E a gente já pode continuar, doutor Paulo. E o que eu queria dizer é que eu não quero pessoalizar algo que eu entendo político, eu não quero trazer uma personificação. Não obstante haja alguém que encabeça a representação da entidade. Agora, quando essa entidade, que é encabeçada por alguém, deixa de seguir um modelo político aprovado por gestões anteriores, ela descola das gestões anteriores, e essa, ao que parece, foi a grande intenção, um descolamento, um esquecimento, até mesmo a invisibilização de pessoas que estavam próximas a nós e que nessa gestão foram silenciadas, e que isso fez com que a gente pudesse perceber agora, nesse ano, né, que isso de fato não era mais algo que era pontual ou circunstancial, mas era um novo modelo que vinha. Então a gente entendeu... Você sentiu completamente excluído desse novo modelo? Você e parte da equipe que ajudou? Exatamente, e parte da equipe que ajudou e parte da equipe que estava e que está na atual gestão e que me trouxe exatamente esses comportamentos políticos que no momento adequado serão trazidos. Doutor Paulo, eu vou citar dois casos muito específicos, você confirma para mim ou não. Uma entrevista do atual secretário-geral da OAB, doutor Rodrigo Farias, em que ele fez alguns trechos ali falando que o projeto do Cidade do Advogado, né, que você desenhou lá ali na sua gestão, mas que não saiu do papel. Ele fez referências que precisou aprimorar o projeto, porque o projeto ali estava cheio com alguns erros. Aquela entrevista gerou ali, falar do legado e do legado da gestão anterior conduzida por você, mexeu nesse sentido. E a outra é uma modificação, eu estou citando casos que foram para a imprensa. Uma modificação de um nome de uma advogada em uma determinada comissão, alguém que você tinha colocado na época da sua gestão, que ela foi retirada, tudo. Entra nessa lista de comportamentos que distanciaram Raisson de Paulo Maia? Sim. Primeiro que a cidade da advocacia hoje não será mais a cidade da advocacia, será a sede administrativa. Inicialmente, o projeto concebido da cidade da advocacia era a sede administrativa e também uma sede social. Nós fomos, à época em que eu era presidente, autorizados pelo Conselho Federal, pela diretoria do Conselho Federal, a conceber um projeto nesse molde. Só que entre a concepção e a aprovação houve um certo lapso de tempo, uma nova gestão foi trazida, inclusive aqui na Paraíba, no qual isso não foi mais possível, teve que se fazer uma readequação. Então, uma das coisas que se falou é que esse projeto seria faraônico e inexequível, quando não é verdade. Ele era concebível e foi autorizado pelo Conselho Federal à época em que eu fui presidente. Então, essa crítica de um projeto faraônico, não, ele era um projeto que era execuível e que estava autorizado. E que agora não será mais cidade de advocacia, será apenas a sede administrativa da OAB. Não terá nem sequer uma piscina, um bebedouro. Foi alterado o projeto para uma nova adaptação orçamentária. Quanto a isso, eu não vejo problema. A questão toda é você ficar querendo criticar a gestão anterior como se tivesse feito algo inexequível. E nós compramos o terreno em tempo hábil e, por conta da pandemia, não foi possível construir. Leva tempo o projeto arquitetônico, mas deixamos ele já em ponto de encaminhar para que pudesse ser construído nessa atual gestão. Esse foi o primeiro ponto.
O segundo ponto foi também a exoneração da advogada Isabelle Ramalho, que era presidente da comissão da Mulher Advogada, uma pessoa ligada a mim e que foi, esse é um exemplo de tantos outros, desligada de maneira impessoal, por telefone, né? Como um comunicado para uma mulher que estava grávida, então fragilizada, que já tinha tido a perda de um filho ano passado. Então, e uma pessoa extremamente importante na eleição do próprio presidente. Quer dizer, todas as pessoas são importantes. Agora, cada um tem em um determinado momento circunstancial um papel. E aí essa pessoa foi desrespeitada. E de maneira agressiva. E é isso que a gente não concorda, não foi esse modelo do OAB. Agora, doutor Paulo, vamos fazer aqui uma provocação que se faz ao antecessor todas as vezes que há uma discussão com o sucessor, e talvez você enfrente esse debate que começou a querer controlar com indicações dentro da atual gestão, e a dificuldade de fazer esse controle de indicação de pessoas que gerou esse distanciamento, ou dificuldade de ver ações da atual gestão se sobrepondo à gestão anterior. Essas duas ilações feitas à sua postura, como é que você rebate? Primeiro que quem faz essa afirmação não conheceu a minha maneira de ser gestor, então eu já fui provado quanto a isso. E a minha gestão ela é coletiva, porque eu empodero as pessoas que estão em minha volta para trabalharem com liberdade, com autonomia e com respeito, obviamente, né? Porque há um responsável legal e maior sobre tudo isso, mas as pessoas são empoderadas. E essas pessoas nunca foram tolhidas e nunca foram limitadas na sua ação política porque não estava colado com a minha imagem. Muito pelo contrário. Né? Então isso não faz eco e não é verdade. A segunda é que indicações são situações negociadas, são situações conciliadas. Inclusive, devia de mão dupla, né? Olha, esse nome é bom, nos representa. É uma arrumação. É uma arrumação política que você sabe que faz parte do jogo político. Não há nenhum problema quanto a isso. Então, se esses são os argumentos, eu entendo que estão devidamente explicados e não há nada dessa natureza e nem houve. Agora, doutor Paulo, o doutor Arisson Tagino, sentado aí nessa cadeira que você está, me concedendo entrevista sobre essa relação em relação à amizade ou ao apoio político que vocês tiveram aí juntos, essa composição que vocês fizeram juntos, ele declarou o seguinte, ele fez críticas, ele fez uma leitura de que hoje a OAB é mais transparente, ele até citou que o gabinete dele não tem paredes, visível. Ele falou em gestão mais transparente e dizendo que a OAB não é para ser um projeto pessoal. Como é que você acha que são críticas diretas à sua gestão? Você recebeu isso como críticas diretas à sua gestão? Olha, eu não recebi, mas caso aí seja, eu tenho como refutá-las, né? A primeira é que, de fato, eu não fiz divisórias de vidro. Sim. Lá no gabinete da presidência, porque eu preferi fazer sala de advocacia. Porque o dinheiro que foi gasto ali dá para fazer umas 3 ou 4 salas de advocacia pelo Estado e parlatório nos presídios. Eu preferi fazer divisória simples, divisória de Eucatex. Era desse jeito e desse jeito eu mantive. Eu preferi pegar o dinheiro do OAB e investir para o advogado do que fazer uma sede bonita dentro. Certo? Essa é a primeira coisa. E transparência quanto a isso, a nossa prestação de contas de 2021 foi aprovada com voto de louvor no Conselho Federal. E eu tive todos os anos as prestações de contas aprovadas. E a do último ano, no qual eu deixei com um saldo de 2.150.000 em caixa, depois de tudo pago e com muita coisa inaugurada. Então, transparência acontece no dia a dia e nós tínhamos o nosso portal de transparência em que toda a prestação de contas estava lá para qualquer advogado, quando quisesse pedir, ter acesso. Esse é o primeiro ponto, né? Qual foi o que você falou? A história da transparência dizendo que a OAB não é para ser um projeto pessoal. Não é um projeto de uma pessoa só. De fato, é um projeto de muitas pessoas, da advocacia. E como eu falei para você, a minha gestão ela foi coletiva. De fato foi coletiva. Cada presidente de comissão podia desenvolver os trabalhos com a comissão, os diretores e as diretoras da OAB tinham liberdade também de fazer a mesma coisa, só precisava haver um diálogo e um respeito, mas não havia o monitoramento, o mapeamento, a fiscalização quase que plenipotenciária sobre a ação das pessoas. Então, de fato, não é um projeto pessoal e nunca foi. Desde a minha primeira candidatura, que eu fui estimulado por ex-alunos e por colegas, como na segunda da reeleição, também a mesma coisa. Ninguém é candidato de si mesmo, Luiz. Porque quando a pessoa é candidata de si mesmo, o projeto já começa calcado, alicerçado em suportes frágeis.
E a nossa política nunca foi essa. Bom, exatamente o que você está falando aí, ninguém é candidato a si mesmo, mas agora o doutor Raisson Tagino já anunciou, inclusive, que é candidato à reeleição. Nesse caso, desta feita, sem o seu apoio agora para a eleição desse ano. Qual é a posição de Paulo Maia nessa eleição agora? Você vai ser candidato à presidência da UAB? Você vai disputar com o Raisson Tagino esse confronto? Ou você tem uma possibilidade de fazer uma composição, inclusive com a advogada Maria Cristina Santiago, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, mas concorreu na eleição passada com o Raisson Tagino, nessa disputa ali, ficando em segundo colocada nessa disputa. Qual é o seu posicionamento em relação à eleição propriamente dita? Olha, a bem da verdade, hoje já existem 3 pré-candidaturas postas. 2 já foram assumidas em público, a do presidente atual e da advogada Maria Cristina Santiago, que está no TRE. A quem quero deixar claro que é uma pessoa que conquistou por si próprio méritos e o respeito da classe na última eleição e que continua mantendo esse respeito. E eu também serei pré-candidato. Não por mim mesmo, mas eu fui estimulado para isso. Porque meu projeto pessoal era o meu escritório, voltar a trabalhar no meu escritório, com a minha família, dando seguimento a uma jornada de 30 anos que foi completada esse ano. Porque eu entendia que minha missão na OAB já estava completada. Só que você sabe melhor do que ninguém que política, a gente não é mais dono da nossa vida na política. Então eu fui chamado novamente e entendi de submeter o nome. Caso entre eu e Maria Cristina, há 2 pré-candidaturas postas e eventual apoio ou alianças são coisas a serem construídas e que poderão ser recíprocas, tanto da parte dela para comigo, como de mim para com ela. É algo que pode ser construído, mas ao longo do caminho. Você está dizendo que trabalha pela possibilidade da doutora Cristina Santiago poder, não sendo candidata nas eleições, apoiar Paulo Maia. Como também eu. Como você também poder apoiar, se ela já colocou o nome, inclusive, se ela mantiver essa decisão. Repito, não existe nada nesse sentido hoje, mas é uma coisa que pode ser construída. Algo que pode ser alinhavado ao longo do tempo, porque nós temos ainda um caminho pela frente. O processo de reeleição, com o doutor Raisson Tagino conduzindo a UAB numa eleição, torna isso o desafio maior, do ponto de vista de você entender que hoje você tem ali algumas lideranças da categoria mais ligadas a Raisson Tagino? Entendo, toda eleição é uma eleição difícil, não existe eleição fácil. Mesmo quando eu estava na situação, eu nunca considerei que já estava eleito. Porque são muitas variantes, você conhece isso melhor do que eu. Então ninguém pode se dizer eleito antes do tempo. Eu entendo que é uma dificuldade, é um presidente que está no poder, é alguém que está exercendo a gestão. Isso naturalmente tem um efeito natural sobre qualquer eleição, mas eu entendo que quem elege realmente é a advocacia. Ela é quem escolhe os seus representantes. E é assim que nós vamos trabalhar até o dia que tiver que ser. Bom demais. Quando é que você vai tomar essas decisões? Segura rapidinho para responder, vou dar um minutinho aqui, rapidinho para o intervalo comercial e volto aqui no Rede Verdade.